Capítulo 26. Glossário. Assim que se tornar oficialmente um aventureiro, disse a recepcionista. Mas já lhe adianto que a versão dessa cidade só tem até a segunda evolução da maioria das criaturas. A versão completa, que contém mais criaturas e vai até a quarta evolução de algumas delas, só é encontrada nas grandes cidades. Não tem problema, disse Alexander. Não tenho chance contra nenhuma criatura que conseguiu atingir sua terceira evolução. Isso é verdade, apontou ela. Ouvir que criaturas nesse nível de evolução podem até colocar uma cidade inteira em perigo. Tão forte assim? Surpreendeu-se Alexander. Essa nem é a pior parte, é apenas o nível médio delas, afirmou a recepcionista. Algumas são tão fortes que acabam superando aventureiros de rank platina em poder quando se aproximam da quarta evolução. E quando isso acontece, até mesmo o mestre de um ramo da guilda sucumbe sob seu poder e a cidade é potencialmente arrasada. Ao ouvir essa explicação, todo o corpo de Alexander estremeceu, mas não de medo, e sim por empolgação. Afinal, quem não deseja esse nível de poder? A recepcionista, que não sabia que era empolgação, tentou acalmá-lo, pois achou que o havia assustado. Não tenha medo. Graças às academias de combate, o Império tem várias potências para nos proteger. Academias de combate? Indagou Alexander. Academias criadas pelo Império Vermilion para aperfeiçoar a proficiência dos seus habitantes em combate, respondeu ela. Qualquer um pode entrar? Perguntou Alexander com o brilho voltando aos seus olhos. Há alguma delas por aqui? Sim, qualquer um pode entrar. Mas as vagas são limitadas e os exames de admissão são bem difíceis, ainda mais para as academias mais conceituadas. Respondeu a recepcionista com seriedade para alertar Alexander, pois podia sentir sua empolgação crescente. Esta cidade não tem nenhuma academia. A mais próxima é a Academia dos Combates Gêmeos, uma das mais difíceis de entrar. Combates Gêmeos? Perguntou Alexander, sem entender o significado. Seu nome foi dado em homenagem à cidade onde está localizado, a Cidade Gêmea, explicou a recepcionista. A Cidade Gêmea, por sua vez, é uma das 5 maiores cidades de todo o Império. Ela é a junção de um grande polo comercial com um grande polo aventureiro, o que faz com que o movimento e o desenvolvimento de ambos continuem sempre em alta. Ensinam feitiços e habilidades nessas academias? Perguntou Alexander, cada vez mais animado. Alguns. Mas o foco delas é aprimorar quem entra em seu respectivo tipo de combate, explicou pacientemente a recepcionista ao ver que Alexander parecia muito interessado. Tipo de combate? Indagou Alexander, novamente sem entender. Recepcionista. Como você sobreviveu até agora? Provocou a recepcionista sorrindo. Os tipos de combate representam o papel ou a forma como o indivíduo se comporta durante uma luta. Os tipos mais comuns são marcial, mágico, híbrido e suporte. Ainda existem outros, mas eles são avançados ou hereges. Enquanto conversavam, outro funcionário da guilda se aproximou deles, entregou uma pequena bandeja com um cordão que tinha 3 pingentes, 2 de ferro e 1 de bronze, para a recepcionista e lhe disse algo em voz baixa. Aqui está sua identificação, disse a recepcionista ao entregar o cordão para Alexander. A partir de agora você é um aventureiro rank ferro sob avaliação. Em outras palavras, você só precisa demonstrar algum feito compatível com o rank bronze para ser promovido. Obrigado, disse Alexander antes de verbalizar a sua dúvida, mas por que as medalhas de ferro estão ligadas e a outra é de bronze? A de bronze é a identificação do seu familiar, pois familiares na primeira evolução são cotados para o rank bronze, explicou a recepcionista. As de ferro são as suas, pois na guilda dos aventureiros temos uma tradição de dupla identificação para que os companheiros possam recuperar uma lembrança de seus aliados caídos sem deixá-los sem identificação. Entendo, respondeu Alexander, lembrando que alguns exércitos da Terra tinham uma tradição semelhante devido à alta letalidade da guerra. Uma última coisa, por enquanto, disse ele, brincando. Poderia me indicar uma loja onde eu possa comprar um item de armazenamento interno e um lugar decente para passar a noite?
A Lua Negra vende quase todos os tipos de itens e ainda tem a maior variedade da cidade, respondeu a recepcionista sem qualquer hesitação. Quanto a onde passar a noite? Acabei não informando, mas, como os aventureiros se deslocam muito, a guilda oferece serviços de hospedagem aos seus membros. Um quarto para você e seu familiar custará uma pequena moeda de prata por dia, mas forneceremos 3 refeições por dia para cada um de vocês, explicou a recepcionista sem esquecer Ocean. Esse valor é alto, mas além de ser bem cômodo ficar na guilda, eles também aceitam Ocean e não precisarei me preocupar em comprar comida, ponderou Alexander em seus pensamentos. Ganho desconto se pagar por uma semana adiantado? Tentou barganhar Alexander. Não, respondeu a recepcionista rapidamente, ainda vai lhe custar 7 pequenas moedas de prata. Parece que a semana aqui também tem 7 dias, pensou Alexander antes de começar a argumentar, e mais e as nossas 2 primeiras refeições de hoje? Vamos recebê-las junto com a última do dia? A recepcionista lançou um olhar descontente para ele, mas não cedeu no valor. Se ficarem, avisarei a cozinha que receberão 3 refeições esta noite. Ficarei por 10 dias então, disse Alexander antes de pagar e se virar para falar triunfalmente com Ocean, e Ocean, esta noite comeremos como reis. Wolf, respondeu Ocean animadamente. A recepcionista não sabia se ria ou chorava dessa dupla que havia aparecido. Mas ainda recebeu o dinheiro e chamou alguém para mostrar-lhes o quarto. Quando Alexander estava prestes a sair, a recepcionista lembrou-se de algo e o chamou de volta, e volte aqui. Você ficou me distraindo tanto que quase esqueci. Disse ela, tentando fingir que estava com raiva. As identificações precisam de uma gota de sangue para serem ativadas. Alexander achou estranho, mas tirou o cordão, pegou uma espécie de alfinete que a recepcionista lhe ofereceu, espetou seu dedo e colocou uma gota de sangue em cada uma das placas de ferro. Assim que o sangue as tocou, as placas começaram a absorvê-lo. Quando a absorção terminou, as placas passaram a exibir as informações dele. Ele achou aquilo fascinante, porque, embora soubesse que o sangue continha ferro, obviamente nunca tinha visto nada parecido. Vendo que a identificação de Ocean ainda não mostrava nada, Alexander a chamou e estendeu a mão e sua pata, garota. Ocean, que estava o observando, entendeu o que ele queria e, mesmo não gostando muito da ideia, colocou sua pata na mão dele. Com a colaboração da Ocean, o processo terminou de forma rápida e tranquila. Dessa forma, o atendente chamado pela recepcionista os levou até o quarto. Chegando na porta do quarto, o auxiliar o avisou para não perder a chave e não deixar nada de grande valor no quarto, pois embora a guilda sempre investigue e puna possíveis furtos, ela não se responsabiliza pelos prejuízos. Ao entrar, Alexander agradeceu ao auxiliar, que se virou e saiu, colocou sua bolsa no chão e avaliou o quarto. Tem um banheiro interno, a cama parece confortável, tem janela para ventilação, um baú para guardar objetos pessoais e uma mesinha com cadeira. Esse quarto não é nada ruim. Seria perfeito para viajante se o preço não fosse tão alto. Espere por mim aqui, garota. Vou sair, mas não vou demorar muito, disse Alexander a Ocean. Mesmo não entendendo tudo o que Alexander disse, Ocean ainda sentiu que o ponto principal era ele sair sem ela e não ficou nada feliz com isso. Vendo-a relutante, Alexander foi até ela e começou a acariciá-la. Sei que não quer ficar sozinha, mas prometo que não vou demorar muito. Então fique aqui e vigie o nosso quarto. Mesmo não gostando da ideia, Ocean aceitou com o tempo. E com isso ele conseguiu ir até a loja da Lua Negra. Chegando lá, Alexander foi rapidamente atendido por um funcionário bem qualificado que lhe perguntou se estava ali para comprar ou vender. E ao saber que estava ali para comprar, encaminhou-o a um balcão no primeiro andar. Diga-me, como posso ajudá-lo? Perguntou o vendedor educadamente. Preciso de um item com capacidade de armazenamento interno de baixo custo, respondeu Alexander, enfatizando o baixo custo. Um momento, por favor, disse o vendedor antes de se virar e caminhar até os fundos da loja. Mas não demorou muito para que ele voltasse com alguns itens diferentes e explicasse a Alexander a vantagem de cada um deles. Depois de pensar um pouco,
Alexander acabou escolhendo a bolsa de pano que tinha abertura ajustável, pois ela se parecia muito com o item que a maioria dos aventureiros usava na cintura para carregar o que queriam mais à mão. Esse item lhe custaria uma pequena moeda de ouro, o que não era uma quantia pequena para aquele momento da sua vida, mas Alexander ainda apreciou esse investimento, pois ter outro item com capacidade de armazenamento interno serviria de cobertura para usar o anel do Deus Ladrão com mais liberdade. Vocês, por acaso, teriam algum item que eu possa jogar nos meus adversários durante o combate? Perguntou ele depois de pagar pelo item de armazenamento interno. Mas tem que ser pequeno e difícil de detectar. Acho que temos exatamente o que você deseja, disse o vendedor, confiante, antes de ir buscar algo. Mas o que ele trouxe não se parecia em nada com as especificações fornecidas por Alexander. O item que o vendedor trouxe foi um objeto retangular com cerca de 30 centímetros de altura e 15 centímetros nas outras medidas. Aqui estão, anunciou o vendedor, agulhas de combate. Assim que as anunciou, ele abriu o objeto, que era um estojo cheio de agulhas grandes e robustas, e começou a explicar: e a agulha de combate é uma ferramenta de arremesso que ajuda no combate. Seu surpreendente peso e equilíbrio aumentam sua capacidade de perfuração e a tornam uma excelente escolha para arremessar contra os inimigos. São um pouco caras para itens basicamente descartáveis, custando uma grande moeda de bronze por agulha, confessou o vendedor. Mas garantimos que elas podem penetrar nos corpos da maioria das criaturas de primeira evolução e até mesmo de algumas criaturas de segunda evolução. São exatamente o que quero, admitiu Alexander. Vou levar 100 delas. Mais alguma coisa, senhor? O vendedor perguntou após Alexander pagar. Não, por hoje é só isso. Obrigado, disse Alexander, que após as suas compras ficou completamente sem dinheiro. Mas ainda assim amarrou seu item de armazenamento na cintura, colocou as agulhas no anel do Deus Ladrão e voltou satisfeito para a guilda dos aventureiros. Chegando na guilda, ele foi até a recepcionista pedir o glossário, e desta vez não houve obstáculos. Mas ela também disse-lhe para devolvê-lo à recepção antes de dormir, pois só havia um, e era de uso coletivo. Com o glossário em mãos, Alexander voltou para seu quarto para ler com calma. Mas assim que abriu a porta do quarto, Ocean quase o derrubou ao pular sobre ele de felicidade. Alexander podia sentir a ansiedade dela por não estar acostumada com um espaço tão fechado, especialmente sozinha, e se sentiu culpado. Mas ele também sabia que não havia nada que pudesse fazer a respeito, pois haveria momentos em que precisaria sair sozinho. Tudo o que podia fazer era reservar algum tempo para eles passearem juntos. Quando Ocean finalmente se acalmou, Alexander conseguiu sentar-se ao lado dela no chão para ler o glossário enquanto a acariciava. O foco dele com o glossário foi claro, as informações sobre as possíveis evoluções de goblins e lobos. E depois de passar o resto do dia apenas lendo, finalmente conseguiu decidir quais seriam suas respectivas evoluções e ver quais eram os requisitos para alcançá-las. Esta evolução é certamente a melhor do ponto de vista estratégico entre as registradas neste glossário, mas não sei se vou conseguir alcançá-la. Seu requisito é bem estranho, ponderou ele. Sem contar que ainda tenho que me preocupar com a evolução de Ocean. Felizmente, existem diversas formas de cumprir o requisito que abre a linha de evolução que escolhi para ela.